Sejam muito bem-vindos ao podcast Esquina da Cultura e hoje nós estamos no episódio de número 2 da série Gestão Ambiental. Recentemente, nós finalizamos a nossa série de Segurança e Cultura e Comportamento de Segurança, com 10 episódios. E agora nós vamos percorrer os caminhos da gestão ambiental. Então, se inscreva no canal, o canal Jorge Secaf Esquina da Cultura, e tenha acesso a todos os nossos conteúdos de maneira gratuita. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jorge Secaf, eu sou diretor da FAM Consultoria Técnica, sou engenheiro químico, sou pós-graduado em qualidade, meio ambiente e segurança e conto com uma experiência de mais de 35 anos no mercado de consultoria, auditoria e treinamento. Como prometido no podcast de hoje, o nosso assunto será gestão de resíduos. Então vamos começar aí um bate-papo um tanto quanto longo hoje, mas que com certeza irá render ótimos frutos para todos nós. Resíduo é sempre um assunto que, independentemente da área que um profissional atua, todos nós temos algum contato ou algum conhecimento com o tema resíduos. Que condomínio nós temos hoje no mercado? Resíduo é sempre um assunto que, independentemente da área que o profissional atue, todos nós temos algum tipo de contato ou algum tipo de conhecimento frente a esse tema. Que condomínio hoje em dia não tem uma coleta seletiva, não é mesmo? Na nossa vida pessoal, praticamos gestão de resíduos todos os dias. Quando nós separamos os resíduos em casa, quando trocamos o saco do lixo e eventualmente levamos até a lixeira lá para a prefeitura fazer a retirada diariamente. Nas empresas que trabalhamos, não é diferente. A prática de destinação é algo totalmente dominado e praticado por todas as empresas e por todos os profissionais, correto, pessoal? Então, a resposta não é bem essa. É aqui que a gente acaba se enganando um pouquinho. Nós temos grandes dificuldades pela complexidade do tema resíduos dentro das empresas. E é exatamente nesse falso costume que nós temos em gerenciar resíduos a vida toda que mora o nosso grande problema. A gestão de resíduos nas organizações, feitas de forma completa e correta, é cheio de termos técnicos e fluxos que não podem ser esquecidos ou negligenciados. Existem muitos aspectos documentais importantes, tão complexos que a maioria das organizações até solicita assessoria e consultoria especializada, e uma delas somos nós aqui da FAM. A propósito, e já começando a introdução do que a gente precisa falar daqui em diante. A partir de hoje, nós vamos combinar que a gente não pode utilizar mais a palavra lixo. Esse termo é uma generalização bastante ruim e antiga, pois a grande maioria dos resíduos tem valor comercial e podem ser reusados, reaproveitados ou reciclados. Deixa eu te fazer uma pergunta e desafiar um pouquinho vocês. Vocês sabem qual é a definição de resíduo? Então, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 do ano de 2005, resíduos são materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultante de atividades humanas em sociedade, no estado sólido ou semissólido, bem como os gases contidos em recipientes e líquidos,
cuja particularidade torna inviável o lançamento na rede pública de esgoto ou nos corpos d'água. Ou até que exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então é assim, o resíduo ele pode ser considerado no estado líquido, sólido e semissólido, desde que fechado, entamborado ou em um recipiente. Tudo isso cai na nossa definição de resíduos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos, mais uma vez, a Lei 12.305. Os resíduos realmente podem se manifestar em forma de líquido e gases em recipientes. Isso que eu acabei de falar a vocês. E isso é considerado também e deve ser gerenciado de acordo com os requisitos legais pertinentes. Então essa gama de substâncias ou produtos, sejam eles líquidos, sólidos, semissólidos ou até gases, em recipientes fechados, precisam estar dentro da sua política de gestão de resíduos. Antes de começar a falar sobre as etapas de gestão de resíduos, quem aí já ouviu falar, mais um desafio, na política dos 3 R's? Isso mesmo, 3 R's. Antes de começar, a gente precisa aí dar uma recordada nessa questão ou, eventualmente, repassá-la para aquelas pessoas que não têm o conhecimento. A política dos 3 R's nada mais é que reduzir, reutilizar e reciclar. No mundo ideal, o resíduo nem deveria existir. Parece estranho dizer isso, mas a ideia central aqui é reduzir ao máximo a sua geração. Afinal, resíduo é material perdido. E quanto menos resíduos, menos desperdício, menos perdas. E se não der para reduzir, pessoal? Então, nós vamos tentar reutilizá-lo para outros fins e somente após estes 2 primeiros passos serem esgotados é que vamos colocar este resíduo para a reciclagem. Tá vendo só como aquela conversa que nós tivemos agora no início do podcast de separar resíduos em nosso condomínio, em nosso prédio? Você percebeu que não é tão sustentável assim? A gente imaginava que aquilo era uma prática razoavelmente bacana, mas vocês esqueceram, né? Vocês pularam as 2 primeiras etapas. E eu também, né? Propositalmente. Nós pulamos as etapas de reduzir o resíduo, o volume, a quantidade e também de reutilizá-lo. Segundo o Manual de Implementação de Programa de Prevenção à Poluição da CETESB, ele está disponível, esse manual, lá no site da própria CETESB de maneira online, é bem tranquilo. Todo o processo, toda a prática, toda a técnica e tecnologia que vise a redução ou eliminação em volume, concentração e toxicidade dos poluentes na fonte geradora é uma prática de prevenção. Vocês vão encontrar isso lá no manual. Dá uma passadinha lá no manual da CETESB, tá no próprio site da CETESB, de maneira online, vocês vão perceber isso. Eles enfatizam muito essa questão de prevenção na fonte. E esse trabalho de prevenção na fonte faz com que a gente precise estudar melhor as nossas práticas, os nossos processos, as técnicas e tecnologias que nós temos para tentar, obviamente, reduzir ou eliminar volumes, concentrações, toxicidades, mas sempre pensando na fonte. Bom, com estes conceitos colocados, já falamos um pouquinho de 3 R's, falamos um pouquinho do manual, né, do Programa de Prevenção à Poluição da CETESB. Eu gostaria de colocar alguns passos de uma gestão de resíduo responsável dentro da sua organização.
Passo número 1. O resíduo é gerado. Então, nessa etapa, a gente descobre onde ele é gerado, em quais quantidades médias, que características esse resíduo possui, avalia também se ele é ou não perigoso, qual é o seu estado físico e quem gera. Falando em perigoso, eu apresento a vocês agora a norma NBR 10.004, que também está disponível na BNT. Essa norma brasileira, utilizada na classificação de resíduos sólidos, basicamente ela separa no seu conceito, logo no início da norma NBR 10.004, resíduos de classe 2, que são considerados perigosos, e resíduos de classe 1, que são considerados os resíduos não perigosos. Essa classificação está baseada nas características do resíduo. E eles colocam ali, tem algumas regrinhas na própria norma, que fala sobre inflamabilidade, toxicidade, patogenicidade, reatividade, corrosividade. Dá uma lidinha lá que vocês vão perceber. São essas 5 características que faz com que o resíduo seja ou classe 2 não perigoso ou classe 1 perigoso. Nessa norma NBR 10.004, que está lá disponível mais uma vez na BNT, ela diz essencialmente como se classifica um resíduo sólido. Qual é o processo de classificação do resíduo? Ela apresenta ali na frente um fluxograma e depois ela faz uma classificação que está pautada em resíduo classe 1 perigoso, resíduo classe 2 não perigoso. Então não esqueçam, classe 1 perigoso, classe 2 não perigoso. Essa classificação leva em consideração algumas características do resíduo. E as características que a NBR deixa ali claro, documenta e utiliza como critério, são as características de inflamabilidade, de toxicidade, de patogenicidade, de reatividade e de corrosividade. Dá uma olhadinha ali e você vai perceber rapidamente como se classifica resíduos conforme a norma NBR 10.004. Então vamos dar continuidade, agora que a gente entendeu mais ou menos como nós classificamos os resíduos. Lembre-se lá, consulta a norma NBR 10.004 e vocês vão ter duas classificações básicas ali. Classe 1 perigoso, classe 2 não perigoso. Obviamente, para aqueles que conhecem um pouquinho mais resíduo, ela vai estar subdividido em 2A e 2B. Mas isso vocês olham na norma e aí vocês vão entender melhor ali, com mais profundidade, as informações sobre classificação de resíduos. Vamos para o passo 2? O passo 2, o resíduo, depois de gerado, o resíduo é descartado. Então, nós temos que perguntar dentro das nossas organizações: quais são os coletores que eu preciso para aquele tipo de resíduo? Ele pode ser um coletor plástico, ele precisa ser um tambor homologado para o transporte de carga perigosa. Que tipo de rótulo ele precisa possuir? Quem descarta esse resíduo? Se a gente precisa eventualmente de algum treinamento sobre os riscos aos quais alguém estará exposto ou exposta, e se ele já tem o que nós chamamos de FDSR, que é a ficha de dados de segurança do resíduo, e a norma que fala sobre este ponto é a norma NBR, também disponível ali no ABNT, 16725. Pois é, são muitas perguntas a serem respondidas e muitas normativas obrigatórias, como mais um exemplo, a resolução 5.998 de 2002
da Agência Nacional de Transporte Terrestre, onde você vai lá e vai encontrar uma série de especificações de embalagens e rótulos para transporte rodoviário de cargas perigosas. Então, mais um aprendizado para a gente aí. E quando enche os coletores? Colocamos o descarte, os coletores estão cheios. A gente passa para a próxima etapa, que é a etapa de transporte interno dentro da própria organização. E as perguntas a serem respondidas nesta etapa são: os sacos e tambores e bombonas com os resíduos, uma vez cheios, são substituídos por quem? Quem é que faz essa atividade? Quem leva os coletores cheios para a área de armazenamento interno? Eu preciso prever alguma rota interna preferencial? Aqui a ideia é não atrapalhar a manufatura no manuseio do resíduo e também, obviamente, não carregar resíduo em área permeável. Imagina só, você está transportando o resíduo e um derramamento pode acontecer caso esse resíduo esteja no estado líquido. E lembre-se, pessoal, além de todas essas recomendações, nós temos fortemente marcado dentro das organizações mais sensíveis, como farmacêuticas, organizações que trabalham com alimento, a rota do resíduo não pode eventualmente criar situações de contaminações cruzadas. Até aqui já temos então o coletor correto, cheio de resíduo, fechado e rotulado adequadamente e indo para a área de armazenamento interno de resíduo da sua planta ou da sua organização. Ou seja, dá para a gente seguir o passo de número 3. Nessa hora do planejamento, prevemos quais as características dessas áreas. Imagina só, que tipo de área que eu tenho que colocar o meu resíduo? Ela é aberta, ela é fechada, ela é distante da manufatura, ela é dentro da manufatura. Eles precisam ser separados, esses resíduos. Como será que deve ser o piso de uma área de armazenamento de resíduos? Tem que ter contenção? Não tem? Será que lá na minha licença de operação, na minha licença de funcionamento, eu tenho alguma condicionante que fala sobre, olha, cuidado no armazenamento dos seus resíduos? E aqui eu deixo mais uma dica para vocês. Existem 2 normas brasileiras que trazem excelentes referências para o armazenamento interno de resíduos. Anotem aí, pessoal. É a norma NBR 11174. Essa norma, quando vocês estiverem lendo, ela vai falar sobre armazenamento de resíduos não perigosos. E a 12235, NBR também, ela fala de armazenamento de resíduos perigosos. Então, se vocês forem construir ou adequar uma área de resíduos não perigosos e perigosos, vão até a ABNT, consultem a norma 11174 para resíduos não perigosos e 12235 para resíduos perigosos. E por fim, o nosso passo 4. O passo 4, o resíduo já está armazenado. Quando em volume apropriado para um frete, para sair já, ele é transportado adequadamente até o seu destino final. Lembre-se que os fornecedores devem ser homologados, ou seja, você deve conhecer os fornecedores e os seus transportadores de resíduos. Vamos de passo 4 agora, pessoal. O resíduo agora armazenado,
Quando em volume apropriado, né, para a gente poder fazer o transporte dele, para que a gente possa contratar um frete, e lembre-se sempre da questão econômica, então tem que ter um volume adequado para que a gente possa aí fazer uma contratação economicamente viável para o resíduo ser transportado até o seu destino final. Nessa etapa, a gente precisa estar atento para os fornecedores. Os nossos fornecedores de transporte de resíduos e até a chegada no destino final, eles devem ser cuidadosamente selecionados e homologados pelas empresas, por sua empresa, por exemplo. Nessa etapa, a gente precisaria estar verificando se todos eles possuem licenças ambientais para a atividade em questão. Dá uma olhadinha também para ver se eles possuem cadastro no IBAMA, se eles possuem autorização na Agência Nacional de Transporte Terrestre para o caso dos transportadores. Verifiquem lá no final se é o seu destino, as empresas que estão prestando o serviço de destinação na chegada do resíduo, seja um aterro controlado, seja um processo de coprocessamento, se esse destino final também está devidamente licenciado. Além disso, todos os resíduos para serem transportados, a gente não pode esquecer, independente se o resíduo é perigoso ou não perigoso, eles precisam do nosso manifesto de transporte de resíduos. É o chamado MTR. Esse MTR ele é emitido pelo sistema eletrônico do SINIR, que é o sistema nacional, ou o sistema do seu estado, que no caso de São Paulo é o SIGOR, que é aqui da CETESB. Dando mais um exemplo, nós temos o estado de Minas Gerais, que é o MTR. Nada de fazer agora emissão de MTR em Excel, hein, pessoal? Complicado continuar com esses sistemas manuais sem utilizar aí a tecnologia ao nosso favor, que é uma excelente segurança para o nosso processo. Para o transporte de resíduos perigosos, ainda são necessários outros controles adicionais a esses que a gente acabou de comentar com vocês, como a emissão do documento fiscal com descrição adequada e outros diversos requisitos, como por exemplo, requisitos para os motoristas, requisitos para o veículo da carga, requisitos para a própria carga, como por exemplo, a presença de sinalização de risco condizente com a carga disponível no veículo. E algumas empresas, para garantir tudo isso, algumas organizações, a maioria daquelas que a gente acompanha, eles preparam um checklist de carregamento. E aí nesse checklist, a pessoa que está fazendo ali o embarque da carga, acaba que não esquecendo de nada. E nós colocamos todos os requisitos de homologação de fornecedores, o envelope que tem que ser verificado, os requisitos de motorista, do veículo, se a sinalização está ok na carga, enfim. É uma quantidade bastante importante aí de pontos, por isso que a gente recomenda sempre ter um checklist de carregamento na hora dos resíduos. Por fim, chegamos à destinação final. Agora é o finalzinho do processo que nós chegamos. Como nós podemos olhar ali, verificar ali na Política Nacional de Resíduos, que está descrita ali, o que é uma destinação ambientalmente adequada? Uma destinação final ambientalmente adequada é aquela que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CISNAMA. Destinações menos nobres, como por exemplo aterros controlados,
Podem ser realizados? Podem ser realizados, mas lembre-se, sempre está dotado esse local, acompanhado sempre da licença do órgão ambiental competente. Além de recolher destinações com menor grau de impacto ambiental, alguns tipos de resíduo possuem especificações que devem ser observadas nessa etapa. São alguns resíduos, podemos chamar de particulares, mas alguns resíduos específicos que já tem ali mais ou menos um direcional dentro das próprias legislações. É o caso do re-refino obrigatório para óleos lubrificantes usados, e aí, se vocês quiserem consultar, é a resolução CONAMA 362. Nós temos também destinações adequadas para outro tipo de resíduo particular, que é o da construção civil. Nesse caso, da construção civil, vocês consultam a resolução CONAMA 307. Outro exemplo seria resíduos de serviços de saúde. E aí a gente precisa ir lá e consultar a resolução CONAMA 358. São vários resíduos que nós chamamos aí de particulares e específicos que tem algum tipo de requisito legal atrelado a ele, que já dá todo o encaminhamento do processo de gerenciamento. Além disso, alguns estados brasileiros emitem autorização para a destinação do resíduo perigoso ou resíduo de interesse ambiental. Nesse caso, vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, além de todos aqueles cuidados com transporte, licença, o cuidado com o gerenciamento todo, São Paulo tem o que a gente chama aqui de CADRE. E em São Paulo, quem cuida disso é a CETESB. Então, para os resíduos perigosos destinados em São Paulo, além de todos aqueles cuidados, vocês precisam entrar no site ali da CETESB e fazer a solicitação do CADRE. E tudo isso é feito de maneira eletrônica. Eu posso te dar mais um exemplo. No estado do Paraná, a gente também tem a autorização ambiental para destinos de resíduos perigosos. Esses são alguns exemplos, tá? Não esqueçam desses documentos porque eles são bem importantes. A etapa final, qual é a etapa final? Né? A gente já está no destino, a etapa final. Vocês lembram ali do MTR que vocês emitiram ali no transporte? Então, é aqui que ele finaliza o seu papel ou a sua jornada. O MTR emitido no sistema eletrônico é finalizado com um documento chamado Certificado de Destinação Final, onde o seu fornecedor chancela que tratou adequadamente aquela remessa de resíduo que você mesmo enviou lá agorinha mesmo, no que nós falamos agora há pouco. Então lembre-se, pessoal, se a gente emite isso tudo por sistemas paralelos, como por exemplo o Excel, que eu orientei vocês para que não o façam, né? A gente não tem essa facilidade. O sistema eletrônico hoje facilita, ele faz um cruzamento claro entre o MTR emitido e o final de toda essa nossa jornada, que é o certificado de destinação de final de resíduos. Assim como o MTR não pode ser um arquivo paralelo, acabei de falar isso para vocês, o CDF obrigatoriamente precisa ser emitido pelo portal eletrônico. Essa história de emitir pelo portal eletrônico, SINIR, SIGOR, e aí quando a gente faz o MTR e fecha no certificado de destinação final, ele garante a rastreabilidade do ciclo todinho do resíduo para vocês. Bom, é claro que a gente deu uma ideia aqui nesse podcast sobre gestão e gerenciamento de resíduos. Existem diversos outros requisitos que nós podemos se aprofundar
num processo um pouquinho mais detalhado, e aí acredito que vocês possam entrar no nosso site e baixar o nosso treinamento de resíduos. Ali estão todas as informações de maneira um pouco mais detalhada. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Vamos nos encontrar aí no próximo podcast. Nesse próximo podcast a gente vai falar sobre gestão de águas e gestão de efluentes. Não percam, pessoal. Um abraço e até lá!